Você já pensou qual estratégia vai levar a sua empresa para o próximo nível? Pois é, muitas pessoas falavam de marketing. Marketing não era necessário e esse marketing ficou-se muito tolhido por gastos e falta de resultado. Mas a vida mudou, os negócios mudaram e hoje o marketing ele é essencial para o crescimento de qualquer negócio. E aí eu te pergunto, se a gente unir o marketing com uma gestão otimizada, é sim uma dupla imbatível? Para responder essa pergunta, nós trouxemos hoje no podcast Mais e Mais o Davi, que ele tem pós-graduação, know-how, conhecimento e ele vai levar para você de casa vários insights que você pode aplicar no dia a dia. E mais que isso, mais do que gestão, mais do que marketing, ele vai te mostrar uma história fantástica de crescimento e expansão. Fica com a gente nesse bate-papo que você vai aprender e crescer com muita coisa importante nessa noite. Davi, seja bem-vindo. Obrigado. Eu tenho o enorme prazer de estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante. E assim, já agradecer a todos vocês, agradecer a audiência maravilhosa que vocês têm e dizer que vai ser um bate-papo bacana e uma troca de conhecimento, porque só no off aqui a gente já ganhou algumas coisas legais aqui, algumas informações que vão nos ajudar muito. Então fica com a gente aí. Caetano, seja bem-vindo. Washington, mais uma vez com a gente compondo a bancada. Tamo junto. E eu vou te perguntar o seguinte, vamos quebrar tabu. Antigamente, se tinha uma crise, a pessoa falava assim, corta o marketing. Não vamos investir em marketing. Vamos falar para o pessoal de casa. Coração ou não? O que é o marketing hoje de uma empresa? Pois é. Mais do que nunca, as pessoas estão voltadas para esse tema tão importante, né? Me lembro que no ano de 2016 fiz uma pós-graduação em marketing e naquela época já se discutia muito sobre o que vai ser offline e o que vai ser online. Hoje é impossível a gente se imaginar sem o online. Tá todo mundo com o celular na mão. Você vai na fila de um banco, tá todo mundo no celular. Aliás, ninguém vai em fila de banco mais. Você vai no médico, tá todo mundo no celular. Você vai tomar um açaí, tá todo mundo no celular. E é interessante que esse tabu que você falou, ele não é de hoje. Ele já é de muito tempo atrás e as pessoas continuam ainda a não enxergar o marketing como investimento. Só que, na verdade, o marketing não é uma despesa. Dentro do balanço patrimonial de uma empresa, eu sou formado em administração também e fiz um pouco de contabilidade, nós temos os ativos, os passivos, DRE e tudo mais. E nós temos custos fixos, custos variáveis, investimentos, lucro, aqueles termos técnicos, não é o caso a gente entrar aqui em questão. Mas o marketing não é uma despesa. O marketing ele é investimento. E a história da Arte Ouro, que é a empresa que eu sou diretor de marketing, ela se dá numa situação em que nós já vivemos muitos desafios, nós passamos por governo de direita, governo de esquerda, crise, greve de caminhoneiros, pandemia, enfim, diversas etapas macroeconômicas e microeconômicas, mas o que fez toda a diferença foi ser uma empresa constante no investimento em marketing. Então, se você está assistindo a gente e você acha que marketing é despesa, já pega o primeiro insight do dia. Marketing é investimento. E é interessante porque quando a gente fala em ouro, vamos falar por si, né? Você vende sonhos, você vende emoções. E olha para vocês verem que interessante. Como atingir um público através do marketing, levando aquele sentimento nobre, o desejo de consumo, junto com aquele momento marcante. Porque quando um marido, um namorado, uma mãe, um filho, um formando adquire uma peça, ele não está pegando só uma peça, ele está pegando uma história, um momento marcante. E isso, o marketing não transmite simplesmente com dados e métricas. Você cria um conceito e estudo. E é um outro ponto importante, porque a valorização do marketing é uma análise estratégica para chegar no resultado. Resultado esse que ele vai de um supermercado, de um e-commerce, de uma empresa, de uma multinacional. Então, essa consciência ela tem que ser expandida. E junto disso, a gente tem otimização de processos. Então, como você lida essa gestão com o marketing? Pois é, a gente precisa entender o seguinte, o marketing de antigamente, ele era muito mais difícil do que o marketing de hoje.
Se você parar para analisar, antigamente quem dominava as propagandas, os comerciais, era quem tinha muita grana. Se você não for muito longe, a gente não tinha tanto acesso à internet como a gente tem Não, as hoje. emissoras, as grandes As grandes emissoras, emissoras dominavam os 30 isso. segundos eram caríssimos. Até hoje são muito Até caros. hoje são caros. Mas o que aconteceu com a internet, e mais propriamente dito com o celular, né? Ele democratizou esse acesso, e desde do Google, que veio facilitando esse processo de otimização, de campanhas e de pesquisas e de dados, informações e conhecimento, a gente se deparou com um efeito que qualquer pessoa hoje pode fazer um marketing, pode fazer um tráfego pago, pode fazer uma propaganda do seu negócio, pode colocar o Google Meu Negócio, e dentro do Google Meu Negócio, de forma orgânica, você crescer, você ter avaliações dos clientes e tudo mais, e vender e fazer a diferença. Mas o grande X da questão no marketing não é nem essa democratização, não é nem essa facilidade que a gente tem hoje de fazer as ações, mas é a consistência. Aliás, eu vou ser ousado a dizer aqui que não é só no marketing. Se você experimentar aí uma vez só na academia, você não vai ter resultado. Se você for 2, você também não vai ter resultado. Se você for 3, você não vai ter resultado. Mas experimente em 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Então, qual é o grande lance? O que a gente precisa colocar na cabeça de quem está assistindo a gente? Se você quer ter uma empresa, uma marca pessoal, o que quer que seja, que faça diferença na vida das pessoas e que seja lembrada, você precisa ter consistência na sua divulgação, no seu trabalho. E o produto, hoje em dia, ele se tornou uma mera coincidência da venda. Sim. O produto, eu digo assim sempre lá nos meus treinamentos para os meus vendedores. Quando eu vou treinar principalmente novos vendedores, eu falo para eles assim: pega um papel e uma caneta e anota os nossos concorrentes. E aí, amiga, é muito engraçado, porque eles começam a anotar assim: João da Joia, Fulano da Joalheria, Vivara. E aí eles anotam 5, 6, 7 joalherias, porque eles conhecem, próximo da região onde a gente atua, e eles não anotam nenhuma outra loja. Aí eu falo assim: me dá o papel aqui. Aí eu falo: todo mundo errou. Aí o pessoal: como assim nós erramos, Davi? Eu falei: cara, nota 0 para vocês. Primeiro é arte em ouro. Não, porque o nosso principal concorrente são quem vende presente. Sim. Porque nós vendemos um produto que não é a joia, não é o relógio, não é a aliança. Nós vendemos um presente. Por exemplo, se hoje for aniversário de casamento seu marido ele pode te dar uma joia, mas ele pode te dar um celular, sim, uma bolsa, um sapato. Então, primeiro ponto: qual é a dor que você atende? Qual é o desejo que você representa? Qual é o desejo que você resolve na vida das pessoas? Eu vendo presente. Esse presente é tangibilizado em forma de joia, em forma de relógio, em forma de aliança. Agora, a gente precisa entender o seguinte: a demanda do consumidor, o desafio do seu marido no dia do seu aniversário de casamento é chegar em casa com um presente para você. Achei que era lembrar. Alguns maridos têm que lembrar, entendeu? O primeiro desafio é lembrar. Justamente, ó, marido, você chega em casa, vocês começam a lembrar, viu? Porque ultimamente tem muita mulher reclamando que eles não lembram. Então, mas aqui é uma dica para quem não lembra. Por favor, faça bem. Grava dentro da aliança a data. E uma vez por dia você olha: será que é hoje que é o dia do meu aniversário de casamento? É hoje. Então todo dia você acorda de manhã e olha a data dentro da aliança de casamento. É um recurso que você tem ao seu favor. Bem. E depois que você lembrar, você não pode esquecer de comprar o presente. Eu estava conversando com vocês aqui em off, né? E o objetivo do podcast é muito legal, muito bacana, mas a tecnologia, ela aproximou as pessoas que estão longe e afastou as pessoas que estão perto. Então é muito interessante a gente entender que desde que o mundo é mundo, desde que venda é venda, desde quando não tinha produto, era escambo, era permuta, era troca, venda é relacionamento. E eu tenho uma frase muito bacana de um amigo que ele diz assim: vendas é oportunidade e relacionamento. E como que a gente resolve essa equação? Oportunidade a gente cria e relacionamento a gente constrói. Então, se você fizer as oportunidades aparecerem, por exemplo, todo mundo sabe que tem loja que não entra cliente, que fica um movimento fraco, aquela coisa ali. Começa a movimentar. Coloca uma pipoca. Coloca
um locutor, coloca as pessoas arrumando a loja, faz um coquetel de lançamento de um produto. Vamos ver se você não vai criar oportunidade de vendas. Faz uma divulgação no seu Instagram, faz um story, fala, você que vier aqui hoje, os primeiros 10 clientes que chegarem aqui vão ganhar um desconto especial ou vão ter uma condição especial. Mais uma dica para vocês de casa, gente, ó. Essa aí vale ouro, literalmente. É você movimentar. Movimento é o que traz resultado. Exatamente. Tem um cara no Instagram que ele fala isso todo dia. Movimento gera movimento. É meu amigo Amadeu, da Royal 4x4. Gente boa toda a vida. Então, Amadeu, o que você faz na Royal é o que a gente faz aqui na Arte em Ouro. É o que você faz na sua representação, é o que você faz na sua vida. Porque água parada dá mosquito. É isso mesmo. Isso aí. Ele tocou num ponto bem interessante, Caetano. A dor. A dor do mercado hoje em dia, que as pessoas não veem esse ponto cego. O que você acha hoje que um empreendedor que está começando, ou que está há muito tempo, ou que ele não está conseguindo escalar, qual que você acha que é uma principal dor que eles podem melhorar no dia a dia aí empresarial? Dor em que sentido? No sentido mesmo do marketing, da dificuldade de gestão, do impedimento de crescer, entendeu? Eu acho o relacionamento é tudo, né? E as pessoas estão buscando o quê? Elas não estão procurando só um presente, estão buscando soluções. Sim. Soluções de relacionamento para sua vida. Estão procurando situações em que possam sempre ter uma dívidazinha, ter um resgate para fazer, né? Aí tem aquela forma de se lembrar. E dentro do mercado, né, que foi a pergunta que você fez, as pessoas buscam a solução para os seus problemas imediatos no caso, alimentação, Sim. né, que é o meu ramo, né? Eu trabalho eu sou o mercado varejista, né? Então as pessoas elas têm algumas necessidades básicas, né? E o comércio realmente, na fala do Davi, foi muito feliz. Você tem que criar oportunidades, porque não existe a dificuldade da compra. A pessoa quer comprar. Agora ele vai aonde tem, né? Onde está a pessoa, a água parada não dá mosquito, né? Que você falou. Então, onde tem a movimentação, ele quer estar lá também. Ele quer estar no meio. Eu fui criado no meio evangélico, né? Tive uma criação maravilhosa dos meus pais. Meu pai é pastor. E assim, eu tenho muitas frases que marcaram a minha infância. Além dessa água parada da mosquito, ele falava para mim assim: meu filho, vai fazer alguma coisa. Mente vazia é oficina do diabo. E é verdade, cara. Com certeza. Então eu estava sempre estudando música, sempre fazendo uma atividade. Ele botava eu para fazer alguma coisa. Fui diagnosticado com TDAH há poucos tempos atrás, ano passado. E isso eu falo, as pessoas falam assim: pô, Davi, que você foi falando toda hora que você tem TDAH. Porque eu consegui usar o TDAH para o bem, para poder impactar pessoas, para poder gerar movimento, para poder vender mais, para poder treinar pessoas, para compartilhar o conhecimento que Deus me deu, a sabedoria que Deus me deu, para poder impactar pessoas ao meu redor, para poder crescer, expandir, fazer a diferença no mundo dos negócios. E isso só é possível porque nós temos uma missão na vida. Nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão vai muito além de fazer negócios. Agora, se a gente puder cumprir essa missão, ser feliz e fazer negócios, aí é melhor ainda. Pacote fechado. É um pacote fechado. O José Roberto Marques já falava, né? Ele fala em várias mentorias dele, vários cursos dele, ele fala muito claro. As pessoas que têm TDAH, eles têm 99,9% de terem mais sucessos. Então, às vezes a pessoa fala assim, ele tem TDAH, mas espera aí, o cara não vai conseguir. Espera aí, gente, é direcionar. A bem da verdade, todos nós, seres humanos, temos qualidade, qualificação e oportunidade para crescer. O que difere o Davi para a Andresa? Determinação, hábito, rotina, costume. Então, tudo aquilo que você faz, você melhora, você aprimora. Às vezes acontecem os erros, né, Washington? E a gente tem que aprender com os erros para a gente se tornar pessoas melhores no propósito de crescimento. O que você me diz sobre isso? Erro. Você tem um processo de treino, onde você treina para não errar. Certo. E tem um processo de erro, que é a parte do aprendizado. E nos negócios? Se for no negócio, entra sempre os dois pontos. Você vai, se for uma gestão de empresa, gestão de equipe, o treinamento, você vai capacitar a pessoa para ela chegar a não errar, para ter um resultado melhor. Agora, a questão de aprendizado na rotina, seja como for, o erro é um processo de aprendizado em si. Então, não tem como você aprender também sem errar.
Isso está ligado ao processo de, não só de gestão, né? No processo de aprendizado da vida como um todo, de estruturação da pessoa como um todo, de empresa como um todo também. E é interessante que no segmento empresarial a gente fala muito de mão de obra, né? Você treina equipe, você lida com pessoas. Como fazer as pessoas entenderem a vestir a camisa? Assim, eu sei que a gente que está do lado daqui, a gente valoriza. Mas como fazer ela entender que nós a valorizamos, que não é só uma troca? Porque tem um emocional ali, tem um relacionamento entre empresa e funcionário, o colaborador. Pois é, Andrés, o que acontece? Eu tenho uma frase lá na empresa, no primeiro contato, na primeira imersão que eles têm com a cultura da empresa, no primeiro treinamento de integração, a gente eliminou essa frase vestir a camisa. Por quê? Eu tô com esse casaco aqui agora, e se eu chegar pro amigo e falar assim, você troca comigo? Eu te dou meu casaco, você me dá o seu terno e a gente troca aqui agora. Então, trocar de camisa é muito fácil, é muito rápido. Eu costumo dizer o seguinte, existe um tripé da cultura organizacional da Arte Ouro, e esse tripé organizacional, ele é falado todos os dias nas reuniões, é falado nas filiais, é falado nos grupos de WhatsApp, e a gente vive esse tripé, que é crescimento de longo prazo. A pessoa precisa ter um pensamento de longo prazo, que é trabalho em equipe e performance. Por que performance, Davi? Eu posso explicar um por um deles. Nós somos uma empresa capitalista, nós vivemos num mundo que tem que ter resultado. E eu treino eles o seguinte, vamos supor que o Davi entra na Arte Ouro e ele é muito bonzinho. Ele ri para todo mundo, ele é amigo, ele leva chocolate, ele compra pipoca na hora do lanche. Ele é o cara gente boa. Mas o Davi não vende nada. O número dele é ruim. Não é esse cara que a gente quer. Mas vamos supor também que o Davi entrou lá e ele vende muito. Ele é o top 1. Ele tira a onda, ele bate todas as metas, todas as cotas, e ele tem uma performance incrível em vendas. Mas ele dissoma com a cultura, ele não soma com o clima organizacional, ele fala mal das pessoas, é fofoqueiro, ele é uma pessoa tóxica. Esse cara não vai ficar com a gente, porque a gente não quer só ganhar o dinheiro, a gente quer ganhar o dinheiro, é importante ter performance, é importante vender, bater as metas, Sim. mas é muito mais importante que você tenha uma contribuição para o clima, que você entenda que às vezes você não é bom tecnicamente vendendo, mas o comportamento é muito mais difícil mudar. A técnica é mais fácil aprender. A técnica eu chamo meu amigo Rodrigo Corveu, eu falo, Rodrigo, dá um treinamento de vendas aqui. 10 minutos, meia hora, ele resolve esse problema com esse cara. Dou um feedback 1 a 1 com ele, chamo na salinha, mostro os números, ensino uma técnica de aumentar a PA, ticket médio, e está resolvido. O comportamento, meu amigo, tem gente que carrega crenças desde a infância. E aí vão para dentro das empresas, das igrejas, das famílias, e não conseguem mudar o mindset porque tem essas crenças e a gente tem muita dificuldade com isso. A nossa geração tem muita dificuldade com isso. Eu vou ousar dizer, desculpa, Vai lá. eu vou ousar dizer que essa mentalidade tem que começar, sabe aonde? Nos líderes. Perfeito. Infelizmente existem muitos líderes hoje em dia que eles não mudaram a mentalidade. Então, o que acontece? Você que é estrategista, você que é um líder, ou você que está pensando em empreender, você precisa primeiro trabalhar você. Como que você vai conseguir atingir a sua equipe se você não muda essa mentalidade? Se você não coloca realmente uma cultura verdadeira? Porque pregar é fácil. Sim. Eu posso chegar aqui para minha equipe e falar, olha, eu estou aqui ao lado de vocês, eu quero resultados, eu vou acompanhar. Na primeira deficitário ali, eu já viro o jogo. Porque eu não tenho aquela mentalidade de respeitar o meu colaborador, de fazer a diferença e de mudar a mim mesmo. Então, eu falo muito isso. Todo sucesso, seja familiar, seja empresarial, nos negócios, relacionamentos de amigos, ele tem que ter esta questão da parceria, da mudança de mentalidade e da expansão de crescimento. E ela começa com você. O que eu ia falar é o seguinte: como gestor, não aceita em hipótese alguma a questão de pessoa negativa na empresa. Sim. Uma maçã estaca todo cesto. E para você que quer empreender, pensa nisso. Você não vai ter como ter uma empresa estruturada, aceitando pessoas que não vão colaborar com você, ainda ficam estragando todo o processo de construção. Que é o caso da fofoca, né? Qualquer coisa que Fofoca, esteja negativa, de Até a processo- energia da pessoa. até a energia negativa da pessoa. Exatamente. Então isso não pode ser tolerável dentro de uma empresa.
E para quem está começando, que já trabalha no processo, já está dentro dessa percepção, fique atento a isso. Nunca tenha alguém da sua equipe que não vai estruturar o crescimento dela. Sobre meta, eu gosto muito do pensamento de meta como piso, não como teto. Pô, Porque quando você está chegando no teto da sua meta, você tende a parar o crescimento. Então, meta no questão de energia, você coloca muita energia para chegar lá, tá chegando perto, você diminui a energia. Então, meta como piso, eu quero o mínimo aqui. Chegou no mínimo, já recebe. E você pode ir além disso. O raciocínio de uma meta como nessa percepção tende a dar um pouco de resultado a mais. E a questão de origem geralmente é família. sim. Só que se a família não fizer, cabe à pessoa fazer por ela ou pela empresa dela. Tem que, como já falamos várias vezes, né? Sim. Se educar na vida, se construir no mundo perante aquilo que ela quer para si mesma. Exatamente. Nós temos alguns exemplos. Eu tenho vários amigos que não tiveram uma criação boa. Eu fui privilegiado, sou grato a Deus todos os dias, porque eu veio de uma formação familiar muito sólida. E isso me permitiu ter resultados que talvez um amigo não tivesse. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho exemplos de amigos que não tiveram pai, não tiveram mãe, não tiveram uma formação sólida familiar e que estudaram, passaram em um concurso público, empreenderam. Eu tenho um amigo que ele tinha tudo para dar errado. Hoje ele é policial federal. É a vontade, é o sonho, é a meta. Exato. Eu falo muito isso. Você vive por algo ou por alguém. Aí eu questiono para as pessoas, qual o seu sonho? Ah, não vou falar que eu tô com vergonha. Por quê? Às vezes o sonho da pessoa é singelo, é nobre, mas é dela. Qual a sua esperança? O que te motiva todas as manhãs? O que te tira da cama? Algumas pessoas falam assim, eu vou fazer café pro meu marido, eu vou levar meu filho na escola. Outros vão falar assim, eu tenho 90 funcionários que eu tenho que estar ali à frente liderando. Então, não tem um equalizador aonde o sonho dele é maior ou menor que o meu. Talvez o meu seja mais fácil de atingir, porque eu já estou num processo. E talvez o dele ele tenha que começar. Mas quando a gente dá um primeiro passo, para qualquer propósito da vida da gente, ele já é 50% garantido. Sim. A gente já saiu do lugar, né, Caetano? É. Perfeito. E lá a gente eu costumo dizer para a equipe lá o seguinte: você, por melhor ou pior que esteja a sua situação, né? Vou tirar férias, eu tô precisando de umas férias, tal. Você vai ter que se levar para onde você for. Você vai ter que se carregar para onde você for. Então esteja sempre bem resolvido, esteja sempre com pensamentos mais tranquilos. Por quê? Porque você vai ter que se aturar. Eu vou ter que cuidar do Caetano, pô. Perfeito. Eu vou ter que, se eu e o Caetano não estiver legal, ele vai estar me acompanhando o tempo todo. Não tem jeito. Eu não Pro posso resto da vida. eu não posso me livrar de mim mesmo. Então o que a gente tem? Qual é o jeito? É tentar se melhorar um pouquinho, Sim. buscando sintonias melhores, Perfeito. buscando achar soluções onde tem problemas. Por quê? Porque senão a gente vai se tornar uma pessoa obsoleta até para nós mesmos. E triste, né? E triste, porque aí o que acontece? Se você não tem um propósito, você não cuida de você, você vai cuidar de quem? A gente fala muito isso aqui no programa. A gente só pode acrescentar na vida das pessoas aquilo que nós temos em nós. Porque se a gente doa metade nossa, então você fica pela metade. Mas você pode acrescentar o conhecimento, o apoio, o suporte. Aquilo que você tem, por exemplo, hoje você está trazendo um conhecimento para as pessoas de casa. Mas para chegar aqui você estudou e outras pessoas te ajudaram. Eu falo, nós não somos ilha. A gente vive numa sociedade, a gente soma. Então, trabalho em equipe é bem isso também. Se você está numa empresa, se você quer que aquela empresa prospere, a sua vida vai prosperar. Se você chega de manhã e você agradece a Deus, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, ou até mesmo pelos clientes mais difíceis. Eu falo que eu adoro meus clientes, eles são dificílimos, gente. Meus clientes, eles adoram dar bom dia e 8 horas e 9 horas da noite. E toda vez que chega uma mensagem, eu falo obrigada. Porque eu preciso daquele cliente. Ele me faz ser uma pessoa melhor. Então, essa gratidão, a prática da gratidão, a prática de agradecer por cada venda, por cada negócio fechado e pelos mais difíceis, é porque mostra que nós podemos ser mais. Perfeito. Eu ia falar, só que eu acho que não dá mais para completar. Seria mais ou menos o que você disse. A questão de autocuidado. O mundo é de dentro para fora. E quando você está com qualquer processo que seja, numa empresa, seja como vendedor, seja aquele vendedor que é negativo, só tem uma maneira de você melhorar, melhorando quem você é. Não tem outro caminho, é autoconhecimento e melhora realmente.
que o seu processo de constância, que você disse com muita sabedoria, eu ia acrescentar a frequência. Pô, Tem que ter constância e frequência no processo. A frequência depende de cada processo, tá? Não é igual para todos, mas tem que ter frequência. E a resiliência, aquela questão de querer fazer mesmo. Sim. E o vendedor tem aquela questão de que porque ele quer fazer de todo jeito, ele quer chegar no resultado, ele meio que fica cego com o resultado, obcecado com ele tem que conseguir aquilo, e enquanto ele não consegue, não para. Tem uma energia para fazer a venda acontecer e vai para cima, eu quero, e acha um jeito, parece que é do vendedor esse negócio, eu faço acontecer a venda. É dele mesmo. exatamente. Quando eu treino a galera de vendas, eu uso sempre o método do Flávio Augusto. São 3 elementos. Primeiro, ambição. Vendedor tem que ter ambição, Sim. que é diferente de ganância. Você tem que querer melhorar seu salário, Sim. você tem que querer ganhar mais, você tem que querer fazer, a gente vai querer bater meta, cota, tem que querer fazer com que a empresa cresça, você prospere. Segundo, técnica. Venda não é sorte. Vendedor não é aquele cara que fala e confunde o cliente. Vendedor é mais voltado para o meu amigo, é Caetano, né? Meu amigo Caetano aqui, técnico, preciso. Ele falou poucas vezes, mas todas as vezes que ele falou, ele foi técnico e preciso. Isso o vendedor tem que ter. Muito obrigado por essa contribuição. Porque eu já peguei o gancho. E por último, e não menos importante, o vendedor tem que ter as características comportamentais. Porque qual é a grande verdade de vendas? Você ouve mais não do que sim. Sim. Você sai de casa, a prospecção, o atendimento, a quantidade de clientes que entram na loja, que trabalham com você, que falam com você, que te impactam no dia, você vai ouvir mais não do que sim. Mas o que é interessante? Se você tiver esses 3 elementos bem trabalhados, você vai ser diferente. Agora, tem vendedor que é mimizento. Ai, João falou não para mim. Maria falou não. Fulano falou não. Quantas ligações você fez? Caio Carneiro fala assim, ó. Não tem dia ruim que resista 100 ligações no dia. Você fez 100 ligações hoje? Você fez 100 ligação? Se você não fez 100 ligação, meu amigo, não chega para mim essa hora da noite reclamando que o seu dia foi ruim. Fez 100 ligação? Aí você vem reclamar comigo depois. Porque de 100 ligação, pelo menos uma venda boa você vai fazer. Que é a dedicação. O que as pessoas precisam entender é isso. Todo trabalho tem adversidade. Todos eles. Mas se você faz com dedicação, o resultado vem. Vem porque você está plantando hoje, aí você tem o pré-venda, você tem a venda, tem pós-venda, tem a fidelização do cliente. Como que a gente pode trabalhar essa fidelização do cliente? Porque, igual você falou, hoje vocês trabalham com presentes. A concorrência de vocês é 10 vezes mais do que a listagem de 5 do mesmo nicho de mercado. Mas como fidelizar? Como manter esse cliente para que ele lembre sempre de vocês? Pois é. Me lembro que na primeira vez que eu tive contato com marketing, né, foi na faculdade de administração, na Ferlados, Cabo Frio, e a aula era na sexta-feira, T2, né, lá para 9, 10 horas da noite, e todo mundo ia pro happy hour. Ia beber, ia pro barzinho, e eu sempre fui evangélico, nunca gostei de beber, e a gente ficava, né, eu e mais alguns amigos CDF, nerd, a gente ficava nessa aula. E o professor ele vinha do Rio, por isso que a aula era sexta-feira T2, porque ele vinha do Rio, dava aula pra gente, passava o final de semana em Búzios, Cabo Frio. E a primeira vez que ele entrou numa sala de aula que eu tive contato com a matéria marketing, eu falei assim, é isso que eu quero fazer para minha vida. E foi uma virada de chave muito rápida, porque naquela sexta-feira, do segundo horário da faculdade, quando ele começou a falar, e ele é muito bem arrumado, sabe? Publicitário, veio do Rio, e eu falei assim, cara, eu quero ser esse cara. Eu quero ser tão bom quanto ele, eu quero falar bem igual ele. Eu quero ser publicitário, eu quero ter um negócio, eu quero... Porque o cara era realmente fora da curva. E impactou muito a minha vida. Mas ele me ensinou uma coisa muito bacana. E tem tudo a ver com a sua pergunta. Se eu pudesse esquecer tudo que eu aprendi de marketing e resumir em uma palavra, a função do marketing é vender hoje, amanhã e sempre. É isso. De forma bem resumida, simples e objetiva. O marketing tem como objetivo vender hoje, amanhã e sempre. E como que você faz isso? Aí eu vou puxar um gancho aqui, que eu sei que vocês gostam desse tema, que é Jesus Cristo. Sim. O camarada fez história e há mais de 2000 anos a gente fala dele.
E quem é melhor marqueteiro do que Jesus? Davi? Não chega nem perto. Você é nada, porque se a gente está aqui nessa mesa hoje, tendo essa oportunidade de compartilhar conhecimento, de falar sobre um tema tão bacana que é marketing, venda, gestão, é porque há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, Jesus veio na Terra e ele deixou um legado para nós, deixou uma coisa que a gente jamais poderia pagar. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, a gente precisa entender o seguinte: quer ser um bom marqueteiro? Imita Jesus. Quer ser um bom pai? Imita Jesus. Quer ser um bom marido? Imita Jesus. Quer ser um bom filho? Imita Jesus. Quer ser um bom funcionário, um bom colaborador? Imita Jesus. Fórmula infalível. É interessante porque eu tive a oportunidade de. Eu sou músico também, sou baixista, de tocar com Bené Gomes. E Bené Gomes foi um dos compositores que marcou a geração, fez as músicas mais bacanas aí do mundo gospel. E há 2 semanas atrás a gente tocou junto. E ele estava numa ministração e ele falou exatamente isso. Ele falou assim: uma pessoa que tem Deus no coração, que tem a consciência de que Deus é tudo na sua vida, é o melhor marido, é o melhor pai, é o melhor filho, é o melhor empresário, é o melhor colaborador, é o melhor irmão. Que é isso. E eu ainda ouso complementar o seguinte: o que nos sustenta hoje é a nossa fé. Exatamente. Independentemente se você está feliz, aprenda a ser grato. Se você tem dificuldade, aprenda a ouvir essa fé, que não se transforma em palavras, que é uma imagem que foi criada porque nós precisamos dessa imagem, mas que é uma força tão grandiosa, tão poderosa e tão maravilhosa que sem ela a pessoa não sustenta em nenhum aspecto da vida. Então, você saber que você não está sozinho, nós somos filhos, e que existe um Deus maravilhoso, existe um Jesus maravilhoso, existe uma religiosidade que nos protege, se Ele nos permite isso, por que a gente vai duvidar de nós mesmos? Se a gente passa por um processo de diversidade, e a primeira coisa que eu falo sempre, eu falo, cara, os desígnios de Deus são maiores que os meus. E isso eu falo assim como testemunho mesmo quando eu sofri um acidente. Isso eu falo quando eu me curei do câncer. Isso eu falo quando eu perdi as pessoas importantes da minha vida, como no caso da minha mãe. Então, em todos os momentos eu olhava e falava assim, tudo bem, eu preciso passar por isso, então você vai me ajudar. Então, a minha fé nunca, nunca deixou de existir por causa do que você falou. Na realidade, o marketing dele é mais do que o próprio marketing. Ele ensina a gente a viver uma vida regada no amor, na união, no apoio, no crescimento, na dignidade, na humildade. Então, assim, todo esse legado que ele deixou. Então, se você pegar trechinhos para estudar a Bíblia, se você pegar relatos de vidas que trabalham a fé, você vai ver que toda e qualquer pessoa que teve uma conquista, uma superação, uma realização, ela não estava sozinha. Ela tinha do lado dela como base a fé dela. Queria falar 2 pontos, mas vários, vamos ficar só em 2. Gratidão é um tema que a gente sempre trata aqui, Sim. mas falando um pouco de gratidão. Gratidão está muito ligado, independente do sofrimento que você está passando, quando você compreende que você está crescendo, aprendendo com aquilo. E você pode ter dado utilidade àquilo à sua vida, ao seu processo de aprendizado, e também utilidade à vida das pessoas à sua volta. Então a gratidão é você crescer com o mundo, com aquilo que ele te traz. Porque olhar para um sofrimento e ficar só na posição de dor e de como aquilo te agride, porque, como ela falou, passar por um câncer é uma coisa que dói na alma, Sim. você vai ficar num lugar estático quando você se afunda. E aprender com o processo qual for ele, pode parecer impossível, tá, gente? Às vezes, em certa circunstância, é onde vai ter um pouco de gratidão por estar crescendo com a vida. E a fé, né? Essa fé que nos sustenta. A fé que o sustenta. Eu não sou religioso, tá? Mas sou pessoa de muitíssima fé, extrema fé. E o processo falando de Bíblia e de lei. O mundo, ele já foi criado, ele está pronto. As leis já foram criadas, já estão prontas. O crescimento está muito ligado à compreensão das leis do mundo. E a Bíblia, Jesus, esclarece leis, muitas leis. E contra as leis, com certeza, ficar nadando na correnteza estagnado e parado em inércia. Vai contra o seu próprio propósito de crescimento. Compreender as leis que regem a vida, as leis que regem o mundo, as leis que regem o universo como um todo, ou dentro da nossa capacidade, das nossas limitações humanas, é nos possibilitar andar mais rápido na vida.
ou até nos construímos na vida dentro daquilo que a gente somos e no nosso propósito. Então, compreendo as leis. Se permitam entender e para de querer controlar as coisas. Pelo amor de Deus, só controla o que é controlável. Você vai controlando o que não é controlável, você vai ficar nadando na correnteza, não vai sair do lugar. Você cria uma caixinha, um mundinho pequeno ali, uma estagnação da realidade. Por isso a questão da Uma grande expansão, né? fantasia, na verdade. Porque olha para você ver, a gente já percebeu a importância da fé para a gente poder se sustentar e crescer. A gente já percebeu a importância da valorização humana, da família, dos princípios, dos conceitos, para se ter um crescimento pessoal, profissional e empresarial. A gente viu que a gente consegue, através do marketing, atingir resultados até às vezes visível como intangível, mas a gente consegue. Hoje, quem são as multinacionais, as mais top de linha hoje, elas não chegaram lá à toa, elas tiveram um planejamento estratégico. A gente viu a questão da gestão. E isso, gente, eu falo muito, ela começa na gestão dentro de casa, ela começa com o que a namorada faz, o que a esposa faz, o que o marido faz, o que os filhos, que você ensina para os seus filhos. Ela vai para a empresa, porque você passa 8 horas dentro de um escritório, 8 horas dentro de uma loja. Então, a sua equipe, o pessoal que está com você ali, são pessoas que fazem parte da sua família. Às vezes até mais do que você gostaria. Mas lidar bem, trabalhar essa energia faz com que renda e cresça o processo num todo, entendeu? E aí eu falo, o resultado é difícil? Não. Ele é uma consequência inevitável desde que você tenha os pilares e análise de crescimento. Coisa que, antigamente, vamos voltar no processo da comunicação, ela era difícil, porque nós tínhamos uma única fonte de informação. Então, aquilo se tornava a verdade. No máximo, a gente ia buscar em Barça, que era também. Hoje, não. Hoje, as redes sociais, hoje a comunicação, hoje os mentores, hoje livros. Então, hoje você tem uma gama de oportunidade. Então, a pessoa só não chega aonde ela quer se ela não quiser. Então, hoje, o que limita o Davi? Nada. Porque se você busca conhecimento, se você tem estratégia, se você está com a sua equipe, você não vai ser limitado. A Andresa não vai ser limitada, o Washington, o Caetano. Só a nossa mente nos limita. Então, hoje, o podcast Mais trabalha muito isso. Expanda a sua mente. Abra, tira a névoa antiga, tira as crenças limitantes. Escuta com o coração e a mente aberta. Porque quando você faz isto, você escuta e você pratica. Pratica o hábito saudável. Pratica a boa alimentação. Pratica melhorar a sua espiritualidade. Tratar bem o outro, mudar o seu ambiente. Olha para vocês verem, são tantas coisas simples. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer. Por que você não tem? Vai no YouTube. Você tem milhares de pessoas fantásticas para ver uma mentoria no YouTube, entendeu? Ah, conhecimento eu não tenho. Gente, tem livros hoje que você pega no telefone ali, você baixa e assiste e lê e você vai conhecimento e você usa. Você tem que praticar. Muito importante o que você falou, mas a gente precisa entender que tem muita gente que tem o conhecimento, né? E não coloca em prática. Então, qual é o grande diferencial de quem tem sucesso, de quem bate meta, de quem é um bom marqueteiro, de quem é conhecido nacionalmente, de quem consegue conquistar os seus objetivos? É porque praticou o que conhece e vive o que pratica. Isso faz toda a diferença. Por quê? Se você parar para analisar, não é de hoje que a minha geração, eu sou um cara muito novo, então assim, tem muito acesso à informação. Não é de hoje que a minha geração, a geração passada, tinha acesso à informação. Agora, existe um gap entre você ter acesso a essa informação e você colocar essa informação em prática. E um outro gap, você usar essa informação ao seu conhecimento. Para analisar comigo, quantas pessoas têm muito conhecimento, muito talento e usam para o mal? E usam para fazer sequestro, assalto, roubo, enfim, uma série de coisas. Se você parar para analisar, o bandido ele é um estrategista. Para ele roubar um banco, ele precisa montar um quebra-cabeça, precisa montar. Agora, imagina se esse cara pega essa energia, pega esse conhecimento, esse talento e monta uma empresa, uma startup. E começa através da internet a impactar pessoas, vender produtos, fazer a diferença. E quantas são as pessoas que fizeram do seu pior momento de vida uma virada de chave e se transformaram? Quantas são as pessoas? Essa semana eu conversava com um amigo que estava contando a história
de um empreendedor que faz sucesso demais na nossa região, que é uma franquia de sorvete muito conhecida, e a história dele veio em 2020, na pandemia. Quem aqui não lembra da pandemia? Ele foi demitido em Macaé, ele foi demitido, trabalhava embarcado, e pegou a rescisão e olhou para a esposa e falou assim: fora. Minha vida toda eu trabalhei embarcado, só sei fazer isso. A esposa falou assim: vamos fazer sorvete artesanal. Não. De 2020 para cá, ele já tem mais de 20 franquias, faturamento de milhões por ano. Então, ele no pior momento da vida dele, demitido, desempregado, em casa, depressivo, com muitas contas para pagar, com muitos desafios, não sabia se ia voltar, se ia colocar no mercado, porque a pandemia foi uma de incerteza. Começou a fazer sorvete artesanal, hoje tem uma marca de franquia, uma das melhores da região, e já vendeu muitas franquias e faz muito sucesso. E por que que ele conseguiu isso e você que está assistindo não pode conseguir? Porque está na sua mente. Persistente. Está na sua mente, Exatamente. está nos bloqueios que você mesmo cria. É interessante porque quando a gente dá mentoria, conselhos e faz um acompanhamento mais um a um com alguns colaboradores, todos os desafios que nós temos dentro das empresas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, estão relacionados ao mindset da pessoa. E a gente precisa entender que a nossa família, a nossa origem, a nossa criação, ela diz muito sobre os nossos comportamentos hoje. Então, muitas das vezes eu tenho comportamentos que lá na minha infância foram trabalhados em mim, foram falados para mim, e que eu acredito que eu carrego isso. E eu não consigo ressignificar isso. Então, se eu não ressignifico, eu não mudo. Se eu não mudo, eu não tenho resultado diferente. Se eu não tenho resultado diferente, eu estou estagnado. E se eu estou estagnado, é muito ruim. Então a gente precisa entender o seguinte: você que é pai, você que é mentor, você que é empresário, você que é uma pessoa que precisa melhorar a sua empresa, a sua gestão, quer vender mais, quer fazer mais marketing, quer ser mais conhecido, trabalhe o autoconhecimento. Isso aí. Trabalhe o seu mindset, trabalhe o que você pode fazer por você primeiro, para depois você ajudar os outros. Você imagina o seguinte: você chega para mim e fala assim, Davi, me dá uma nota de R$100. Agora, eu boto a mão no bolso, cara, desse eu não tenho nota de R$100, pode ser no Pix? Aí você, não, Davi, tem que ser em dinheiro. E eu não vou te dar a nota de R$100, porque eu não tenho uma nota de R$100. Então na vida, a gente só dá aquilo que a gente tem. Com certeza. O que a gente é. Para você transbordar na vida de outra pessoa um conhecimento, para você transbordar na vida de uma pessoa uma estratégia nova, você primeiro precisa se conhecer, precisa ter isso. E depois, é muito interessante, né? Primeiro ser para depois fazer. E ser a sua verdade, né? Exatamente. Porque Se tornar a própria verdade. existe uma coisa. Pode falar. Um ponto. As pessoas precisam entender, você que está ouvindo a gente, a liberdade só existe aqui, na sua cabeça. E o limite da sua existência é você mesmo que cria. Você é seu próprio limite. Então, sobre questão de aprendizado, eu chamo de honrar pai e mãe. O que eu estou querendo falar com isso? Autoconhecimento e consciência do seu processo de educação. Você pode sim escolher no seu processo de educação aquilo que você quer do que te ensinaram, seus pais te ensinaram. Tirar aquilo que não te faz bem, que não te agrega, que não te está levando onde você quer. Você retira isso e coloca aprendizados novos. Você tem consciência do seu processo educacional. Quando você faz isso, por que você honra pai e mãe? Porque você está, sim, pegando o aprendizado deles, tirando aquilo que não é bom para o seu processo, está melhorando toda a sua linhagem. Todos que vierem depois de você vão ser pessoas melhores também. Você está melhorando o mundo como um todo. Então, isso é parte do autoconhecimento. Então, tem essa percepção de crescimento de mundo, de crescer no mundo. Mas, o que você tem que falar para nós sobre isso também? Hoje ele tá caladinho. Mas Hoje ele tá caladinho. Eu gosto muito quando você menciona. A gente fala muito a questão do topo. A gente comenta muito aqui em relação à questão de chegar no topo, porque as pessoas acham, e eu acho fantástico, né? A gente tem o processo de quando a gente tá em baixa, e aí você tem essas viradas de chave, e você fala, e agora, o que eu vou fazer? Só que se você tá no fundo do poço, você pode erguer, você é capaz de erguer. Mas e quando você chega no topo? Existem alguns vazios ali que as pessoas não sabem lidar. E a gente gosta muito de falar sobre isso aqui, né, Caetano? Porque o ponto de vista é fantástico sobre essa questão do topo. Expõe pra gente um pouquinho.
Ele falou que ele falou uma coisa interessante aqui sobre o vendedor, né? Que fez 100 ligações hoje, Tá bom, né? Obrigada. Então, assim, o, o sucesso é a soma das tentativas, né? Eu estava até conversando, foi ontem mesmo, lá na loja lá, uma funcionária, sobre, tá, poxa, fulano botou currículo aqui e tal, mas não foi chamado. Quantos currículos colocou? Ah, deve ter botado uns 5. Falei assim, 100? Não, 5. Falei, ah, não, então é pouco. Se você tiver a oportunidade de jogar na Mega Sena, e pode falar assim, ó, você pode jogar quantos números você quiser, quantos números você vai jogar? Lá tem 100. Você não vai jogar todos? Sim. Então, pois é, você tem que tentar tudo. Então, não é exagero isso que ele falou aqui de fazer 100. Você já fez 100 ligações? Não é exagero, não. Tem que tentar, tem que meter a mão mesmo. Tem que fazer, tem que acontecer. Na vida, Senão não o esforçado sempre vai ganhar do talentoso. Sempre. Se você parar para analisar, as pessoas mais acomodadas são os talentosos. Porque tudo que eu conquistei na minha vida não foi com base no talento. Eu tive a oportunidade de ser ourives, fazer joias, trocar bateria de relógio, consertar relógios. E eu nunca fui o melhor, mas eu sempre fui o mais esforçado. Eu vou ousar falar o que o Caio Ferreira falou pra gente sobre os atletas de alta performance aqui algumas semanas atrás. Quem não assistiu, assiste, viu, gente? Um programa incrível. O cara treinou, aquele mesmo gol várias vezes, aquela mesma estratégia várias vezes, estão todos equalizados. O que difere ele dos outros? Mentalidade. Então, o que que acontece? Todos nós somos capazes, desde que a gente trabalhe a nossa mentalidade. Tira a crença limitante, olha pra frente. E um detalhe também, que eu falo muito que a gente tem que ter cuidado, é quando a gente tem, assim, uma pulverização de informação, gente. Não é porque serviu para um que vai servir para outro. Vamos começar a peneirar, porque a gente está falando de estratégias simples e práticas. Então, às vezes a pessoa fala assim, já que ele falou que eu vou investir no marketing, vou começar a pagar. Mas espera aí, você pode chegar ali? Então, cada estratégia, cada empresa está hoje numa situação. Então, quando você escutar um mentor, um conselho, uma estratégia, veja qual a situação da sua empresa, veja qual estratégia você vai seguir para saber onde você vai chegar. Porque se você não souber onde você quer chegar, qualquer lugar vai te levar. Exatamente. Já dizia Alice o coelho. Justamente. Então, assim, se você... Para onde você quer ir? É Então qualquer caminho serve. Então, se você consegue trabalhar sua mentalidade, você já tem um caminho andado. Se você tem a disciplina, a dedicação, a constância, se você sabe ser resiliente, que é uma palavra ultimamente bem utilizada, né? O que acontece? Você vai ter o resultado. Só que você sabe qual é o seu resultado? Eu tenho uma e eu quero ter 15. Qual é o meu propósito? É só o dinheiro no final do mês? É pagar os boletos? Não, meu propósito é a expansão. Não, meu propósito é porque eu quero sair de casa. Então, assim, trace metas. Trace metas tangíveis. Metas de 3 meses, metas de 6 meses, metas de 1 ano. Trace metas pessoais. Trace sonhos. Coloque no papel. Sabe, materialize esse processo, porque você vai começar a ver aquilo ali. Então, se no meio do caminho não deu certo, você sabe onde você quer chegar. Reprograma a rota. Perfeito. Se no meio do caminho você teve uma adversidade, vamos falar, né? Quem mexe muito com juros, com ouro, com economia, sabe que às vezes está lá em cima a inflação e baixo está lá em cima. O ouro também tem os desafios de cotação, tem os incontroláveis, são os fatores externos, a gente nunca controla isso. Mas tem um ponto interessante que eu queria abordar com vocês, é sobre elemento de atuação predominante. O que significa isso? Uma vez chegaram para o Messi ele é canhoto, não é isso? O Messi é canhoto, e chegaram para ele e falaram assim, Messi, cara, se tu joga bola com essa perna desse jeito, vamos treinar a outra perna, tu vai ficar bom das duas. E fizeram um teste com o Messi. Cerca de 2 anos treinaram o Messi na perna direita. E aí, depois de 2 anos, foram perguntar para ele, e aí, Messi, o que você achou desse treinamento de 2 anos nessa perna? Você melhorou na perna direita? Ele, perdi 2 anos da minha vida que eu poderia aprimorar a minha esquerda. Então, muitas pessoas querem fazer
tudo. É igual o pato. O pato não voa direito, não corre direito, não nada direito. Qual é o seu elemento de atuação predominante que você ama fazer? O que você já falou aqui, o que te faz acordar todos os dias de manhã, o que te motiva, o que te empolga, o que te dá tesão para ir trabalhar. Porque a vida é muito mais do que ganhar dinheiro, do que pagar boletos, Com certeza. do que você ter aí uma rotina exaustiva, cansativa, porque o trabalho é cansativo. Nós não somos hipócritas, nós não somos mentirosos, nós não somos não realistas. O trabalho é cansativo, mas você tocou um assunto aqui que tá até agora aqui mexendo comigo. Você falou assim, aonde você for, você tem que levar você. Então, se você vai para o trabalho, você leva, o Caetano leva o Davi, que leve um Davi com energia, que leve um Davi com motivação, que leve um Davi com vontade de fazer as coisas acontecerem, de mudar a vida das pessoas, de transformar através do seu produto, através do seu serviço, através do seu atendimento, e que você tenha a oportunidade de ser grato no final do dia e fale assim, hoje eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, eu impactei as pessoas de forma positiva. E nem sempre o seu melhor é 100% de você. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes não. Não, porque... Mas a motivação sua tem que ser boa. Mas aquele dia foi. Essa que é a questão. Exatamente. Porque sabe o que é o melhor? Não ser sempre o 100%? Porque amanhã você vai fazer melhor. Se você acha que você está sempre no seu 100%, copo cheio, copo meio vazio. Então, se ele está cheio, então não cabe mais nada aqui dentro. Então, se eu sempre achar que eu estou no meu 100%, hoje Davi chegou para mim na empresa e eu falei, cara, eu fiz o meu melhor hoje 100%. Mas e amanhã? Perfeito. E amanhã? Então, tipo assim, o nosso melhor, ele tem que ser todo dia de manhã. O que eu vou fazer de diferente hoje? Ontem eu consegui uma meta legal, ontem eu fiz novos relacionamentos, ontem eu tive novos clientes. Mas o que eu posso fazer para melhorar hoje? Então, se você sempre imaginar que o seu melhor é 100%, você precisa ressignificar um valor simples. Nós estamos em evolução. Isso aí. Essa evolução é Um pouquinho constante. melhor a cada dia. E legal também que ao longo desses 13 anos como diretor da Arte Ouro Joalheria, eu já lidei com muitos perfis de pessoas. Eu trabalhei com pessoas de diferentes crenças, diferentes religiões, diferentes cores, diferentes criações e de diferentes culturas. E o que eu amo nas pessoas é exatamente essa diversidade que as pessoas têm. O que fez eu ser um cara de muito sucesso foi reconhecer o que eu não era bom e não fazer aquilo, e não querer aprender aquilo e contratar pessoas melhores do que eu para fazer aquilo que eu não era bom. Sim. Eu, sem sombra de dúvida, tenho amigos que falavam assim para mim, cara, se eu pudesse na minha empresa, eu seria o caixa, eu seria o vendedor, eu seria o motoboy, eu seria o... Aí eu falei assim, sua empresa nunca vai crescer, porque você está pensando pequeno, cara. Você tem que focar no que você é bom. O que você é bom? Eu sempre fui um bom vendedor, sempre fui um bom comunicador, sempre fui um bom marqueteiro, sempre fui um bom gestor de pessoas. E é isso que eu foquei as minhas energias, que eu foquei o meu aprendizado, que eu aprimorei. Eu não fiz igual o Messi, que deixou lá treinar a perna errada dele. Eu treinei a perna certa. Eu treinei o que eu amo fazer, o meu elemento de atuação. E isso fez toda a diferença. Então, a dica para você que está assistindo a gente. Tenha foco no que você é bom e aprimore isso, melhore isso, e se aperfeiçoe nisso, estude mais sobre isso e entenda que ninguém é bom em tudo. Sim. A pessoa que fala que é bom em tudo, ela está sendo muito hipócrita. Vou te pedir, então, 3 questões. Eu queria que você desse, pessoal de casa, 3 insights de marketing, 3 insights de gestão e otimização de processo e 3 insights sobre pessoas. Boa, beleza. 3 insights de marketing. Fale a linguagem do seu consumidor. Entenda quem ele é e como que ele entende. Eu fui numa palestra semana passada do Thiago Nigro, e o Thiago Nigro ele tem uma coisa que muitas pessoas não têm. Ele consegue explicar finanças pessoais de uma forma clara e objetiva que todo mundo entende. Porque finanças não é muito fácil. Juros, taxa Selic, inflação, IPCA. Beleza, o Thiago ele descomplica isso e fala uma linguagem simples. Por isso que ele é o sucesso que é. Segunda questão. Sempre queira melhorar o seu produto. Não tem marketing no mundo que venda produto ruim. É fórmula básica de sucesso. Produto ruim, marketing não resolve.
E terceiro, e não menos importante, seja incansável em querer melhorar sempre todos os seus processos de marketing. Marketing é uma ciência, e assim como toda ciência, ela tem números, ela tem processos, ela tem gestão, ela tem como melhorar, como performar mais. Já dei as 3 de marketing, pode ir para a próxima. Gestão e otimização administrativa. Gestão e administração administrativa. A primeira que eu amo é colocar pessoas certas no lugar certo. Essa seria gestão de pessoas, né? Sim. Mas é um fato, né? Tá dentro da administração. Sim, sim. Eu já tive inúmeros exemplos de um colaborador que estava indo muito mal numa função. Vendas, por exemplo. Não performava, não vendia, não batia meta. Eu tirei essa pessoa de vendas, botei para o escritório, para o financeiro, e é a melhor financeira do mundo. Só estava num lugar errado. Só não estava no elemento de atuação, só estava usando a perna errada. Então, primeira dica é essa. Segundo, existe uma frase na administração que é: o que não é medido não pode ser melhorado. Seja um incansável em melhorar os processos e medir tudo. Mensura tudo. Os números não mentem. Não tem gestão. Eu confio em 2 coisas: em Deus e nos números. Terceiro, não menos importante, toda empresa é feita de pessoas e processos. Toda empresa é feita de pessoas e processos. Será que essa equação, pessoas e processos, não pode ser melhorada? Será que as pessoas estão no lugar certo, como eu já falei anteriormente? Será que você está liderando pelo exemplo? Será que você acredita mais do que todo mundo no seu sonho? Porque não adianta nada eu chegar aqui e vender meu sonho para você, falar do meu produto, se nem eu acredito nele. Não tem como. É fórmula básica, mas muitas pessoas erram nisso. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa, eu olho nos olhos dela e falo assim: você acredita no seu potencial? Você sabe como que você é talentosa? Você sabe como que você é boa nisso? E a pessoa fala assim: não tinha noção, Davi. Falei: pois é, mas é. Eu tive a oportunidade de dar um feedback individual para uma colaboradora que tem 10 meses na empresa. E ela estava com muita autocobrança, estava se sentindo mal, estava um dia não muito legal. E eu falei para ela assim, ela atendimento online. Falei para ela assim: esses 10 meses que você está aqui na empresa, quantas foram as vezes que você viu eu atendendo algum cliente? Aí ela: nenhuma, nunca vi você atendendo cliente. Eu falei assim: quantos clientes você já atendeu? Aí ela: milhares. Eu falei assim: você sabia que todos os milhares de clientes que você atendeu, quem atendeu foi eu? Você me representou a marca, representou meu pensamento e você fez com excelência. Aí ela começou a chorar. Obviamente, porque eu falei: você faz com muita excelência o que você faz há 10 vezes. Só que eu precisava dizer isso para você. Alguém tem que te elogiar, alguém tem que falar que você é boa. E por questões de crenças, às vezes você não se acha boa. E você tem essa autocobrança em cima do que pode melhorar. Óbvio, gente, que a gente sempre pode melhorar. Mas a gente tem que ter o autoconhecimento que a gente é bom. E tá tudo certo. Você precisa entender qual é o seu talento, qual é a sua área de atuação, qual é o seu elemento de atuação bom e aprimorar isso. Pessoas. Pessoas. É o maior desafio do século. Vou contar rápido para você uma experiência que eu tive hoje. Saí para ir tomar um açaí num lugar específico que eu queria ir nesse lugar e nessa marca. Quando eu cheguei lá, estava fechado. Não satisfeito, eu mandei uma mensagem no Instagram. Perguntei: oi, tudo bem? Por que está fechado? A dona da marca, alguém lá me respondeu: porque a gente está sem funcionário. E hoje está fechado e essa semana não sei nem que dia que eu vou abrir, porque eu não tenho funcionário para abrir. Então, se é um desafio do século, se é um problema da maioria das empresas, o que diferencia uma empresa de sucesso e uma empresa de fracasso? Aquela que coloca pessoas certas no lugar certo e aquela que consegue motivar, ensinar, treinar, acompanhar, medir a performance do colaborador, da pessoa. O que eu costumo dizer nos grupos de WhatsApp, agora com a NR1, com essas obrigações que as empresas vão ter? Eu sempre olho o copo meio cheio e sempre falo assim: é uma oportunidade. Para quem for fazer as coisas certas, as coisas boas, as coisas legais, se sobressair, se diferenciar do concorrente.
da pessoa que não vai fazer. Tá todo mundo reclamando da NE1 e na nossa empresa a gente já pratica a NE1 há 5 anos. Tem 5 anos que a gente faz desenvolvimento de colaborador, acompanhamento dos riscos psicossociais, acompanhamento da performance da pessoa. Então, a NE1 ela nada mais é do que uma forma de tangibilizar aquilo que as pessoas querem. Elas querem ser cuidadas dentro da empresa. E é uma oportunidade para você, empresário, para você, empreendedor, cuidar das pessoas que estão dentro da sua empresa. Agora hoje bate-bola. A gente já está chegando quase no final. Foi uma aula de conhecimento sem falar de dados, números, nada. Só insights interessantíssimos para vocês. E eu quero seu ponto de vista. O que você me diz a respeito do marketing, de gestão, de pessoas, de espiritualidade? Qual que é a reflexão que você vai levar para o pessoal de casa essa semana, meu amigo? Eu fiquei te devendo uma resposta. Você me fez uma pergunta aquela hora Sim. e eu não respondi Sobre o topo. sobre a questão de você chegar no topo. Legal. Né? Isso aconteceu comigo. A pessoa, às vezes, ela avança financeiramente, economicamente. Você tem um objetivo. Esse objetivo está muito claro para você. Você está ouvindo aquele barulho. O barulho é aquele. O barulho do progresso financeiro. O barulho da gestão. O barulho né, das coisas darem certo. Mas quando aquele barulho cessa, você começa a ouvir outros barulhos. Igual o carro, né? Você mexe no carro, falando a analogia do carro, né? Uhum. Eu gosto dessa analogia. Muito legal. Porque você tem um carro, um barulho no carro. Aí você acaba com aquele barulho. Aí você descobre que tem outro barulho. Aí você fala assim, pô, geralmente nós falamos assim, poxa, mas era só parar aquele barulho e começou esse. Não. Ele não começou, ele já estavam os dois barulhos. Só que um estava mais alto, o seu ouvia mais alto. Aí você cessa o segundo barulho. Quando você cessa o segundo barulho, aí você começa a ouvir um outro terceiro barulho. Aí, pô, mas caraca, os barulhos eles estão revezando. Acabou um, começou outro. Acabou outro, começou outro. Não. Os 3 barulhos já existiam. Então nós também temos os nossos barulhos, né? Os barulhos da dureza, da falta de dinheiro, do desemprego, da dificuldade de performar no trabalho. E quando a pessoa consegue atingir o objetivo, né, que ele termina o barulho da parte financeira, ele cai no barulho da existência, de se reconhecer como pessoa, de se encontrar consigo mesmo. E é um barulho chato, tá? E ele se torna, às vezes, insuportável. E foi esse barulho que aconteceu comigo. Porque a gente brinca assim, a gente a gente trabalha com gestão, tal e tal. E as coisas começam a dar certo. Pô, é legal, né? Deu certo, pá, funcionou, ficou legal. Aí você sai do vermelho, né? Você sai do vermelho, consegue, né, suprir as contas ali direitinho, tal, tal, tal. Melhora a situação. Você passa a escolher o que você quer, onde você quer morar, o que você vai fazer. O que acontece? Como é que anda o seu interno? Aí só que a gente não tem essa cartilha, né? Agora, ó, acabou isso aqui, tá acontecendo isso, eu vou fazer isso. Não. Tu entra num vazio, tu não sabe por quê. Tu começa a bater a cabeça. O que tá acontecendo comigo? Caraca, eu tô insatisfeito, cara. Eu tô uma onda de insatisfação terrível. E a gente começa a ficar irritado com as pessoas. E aí os outros falam, nossa, você tá chato. O que houve com você? Os mais íntimos, né? O que tá acontecendo com você? Você tá mal-humorado? Tá intolerante? O que tá vendo contigo? É o barulho que mudou, né? Isso acontece muito. Então, na área do marketing, né? Da vida e dos diversos processos, né, existenciais, a gente tem que lidar com isso também. E é um barulho complicado, né? É porque quando a gente chega no topo, eu falo assim, se a pessoa não tem um propósito fundamentado, ela se perde ali. Porque não se trata só do dinheiro. E a gente trabalha muito Ele falou mal sobre isso. Entendeu? Não é só pelo dinheiro. Não é só pelo dinheiro. Então a gente tenta trazer essa mentalidade para as pessoas. O dinheiro, sim, é necessário. Nós precisamos para sobreviver, vivemos no mundo capitalista, como você mesmo disse.
Mas e nós? Perfeito. Quem nós somos? Quem nós queremos ser? Que mundo a gente quer construir para nós? E aí, quando eu trabalho muito isso, é muito fácil do caos você crescer. É necessário do caos você crescer. Mas quando você chegar no topo, não deixa de sonhar. Perfeito. Não deixa de saber quem é você. Porque quando você vai chegar lá, você vai almejar outros sonhos. Mas se você não tirar todos esses barulhos e preencher esses barulhos com alguma coisa que seja a esperança, um novo olhar sobre a vida, a prática boa daquilo que te eleva, você só vai ter aquilo que qualquer um pode ter. Então a gente fala sobre essência, sobre alma, coração e vida. É sobre isso. Perfeito. Eu tenho uma fórmula para isso também. Se a gente praticar a gratidão, a gente vai ser mais feliz. Com Sim. certeza. Isso Com é certeza. fato, porque o ser humano, ele sempre vai ter esse paradoxo da vontade de ter Sim. com o ócio de possuir. Então, se você parar para analisar, eu quero muito um carro, eu quero muito um carro, aí você compra aquele carro. Nossa, nem era tudo esse carro. Agora eu quero comprar outro carro. Mas é muito interessante porque é um exercício, é uma prática, é um hábito. Seja grato por tudo que você tem, que com certeza você vai conquistar novas coisas. Então a gente precisa ter essa possibilidade. Todos nós aqui lidamos com pessoas, e tem pessoas que são desafiadoras. Mas todas as vezes que chega uma demanda no meu celular, um desafio, um problema, sabe? Eu respondo assim: nossa, eu sou grato porque eu tenho esse problema. Sabe quando o carro quebra e você fala assim: caramba, meu carro quebrou? Só quebra o carro de quem tem carro. Ou é um livramento? Ou é um livramento. Eu falo muito isso. Ou é um livramento. Exatamente. Meu amigo, agradece primeiro e depois você resolve. Exatamente. Então, eu acho que o que você falou é muito importante, muito legal, tem muito a ver com a atual sociedade que a gente vive, né? O mundo moderno, pós-moderno, essa questão do capitalismo, o Brasil é o número 1 em ansiedade e tudo mais. Tudo isso tem a ver com o que você falou, mas existem pessoas que estão surfando outra onda. E só estão surfando essa outra onda porque são gratos, porque entenderam o seu propósito, porque realmente vivem para contribuir com o outro, não pensam só no dinheiro, não são só capitalistas, e aí conseguem romper e de alguma forma ter resultados diferentes dos outros. E é bem isso mesmo. Vamos encerrar agora com a questão da reflexão da semana. O que você me diz para essa semana, pessoal que está em casa, Caetano? Eu vou pegar o gancho da gratidão com ele aqui, né? Felicidade é um estado de gratidão. Sim. Sim, né? Então, quando a gente está grato, significa o quê? Estou próximo para dar o próximo passo. Eu estou pronto para dar o próximo passo. Como se fosse uma caminhada, né? Você firma o pé, dá um passo à frente, firma o pé, dá um passo à frente. A gratidão, acho que é isso, né? E você, Washington? O que você leva ao pessoal de casa essa semana? Qual reflexão você deixa para eles? Só um ponto de percepção antes sobre vendas. Venda tem vários métodos, né? Métodos vai ter tipos de venda que você faz. A venda que tem a ver com valor agregado, uma venda que eu pessoalmente gosto muito de venda de valor agregado alto. Mas eu gosto que venda tem uma situação que cabe em todos os métodos, que é empatia, escuta e assertividade. A empatia, você vai sentir o cliente, no que ele é, no que ele precisa. Escuta é entender bem essa demanda que ele tem. Essa atividade é ser cirúrgico na maneira de falar e concluir o processo. Então isso cabe em todo método de venda. Ele acaba sendo um método também, mas ele cabe em qualquer lugar que tenha venda. Para a semana, a reflexão da semana, faça o planejamento que você quer fazer essa semana e cumpra esse planejamento. Faça o que tem que ser feito. Se é para fazer, faz. É bem simples. Olha, Zia, meu filho, na vida, precisa fazer o que precisa ser feito. É isso. Parece óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito, né? Exatamente. Mas é um óbvio que as pessoas não fazem, né? É. Porque não é tão fácil assim fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Você tem que pagar o preço disso para conseguir fazer. Perfeito. E outra coisa, eu gosto muito da frase do Steve Jobs. Ele diz assim, uma faculdade, né, o pessoal se formando e tal, embora ele não terminou a faculdade, ele foi lá falar com os formandos. Ele diz assim, mantenha-se com fome, mantenha-se tolo. Hum.
Isso aí. Então, pô, o cara, ele sabia o que era. Espetacular. Sim. Eu conheci essa frase dele, muito legal. É. Davi, e você? Qual reflexão você leva para o pessoal que está em casa, em todos os âmbitos, não só na melhora de crescimento, não só na melhora de vida, não só na espiritualidade? O que que você deixa de mensagem de você para o pessoal de casa? Bom, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando com essa galera. E o mais importante do que você falar algo que as pessoas podem esquecer é você se lembrar sempre de quem você é. Nunca perder a sua identidade, a sua essência. Porque nós vivemos uma sociedade onde existe muita crise de identidade. A gente vê claramente um trabalho muito forte para que desconstrua quem nós somos, os talentos que nós temos, as oportunidades que nós temos. Então isso é algo que toca muito, que mexe muito comigo, porque quando a pessoa perde a sua identidade, ela perde a esperança e ela deixa de sonhar, ela deixa de querer o melhor, ela deixa de realmente impactar a vida de outras pessoas e é uma oportunidade perdida. Né? Tem uma frase muito bacana, não sei de quem é, que diz assim, que quando a morte chegar, ela te encontre vivo. Porque tem muita gente que já está morto, só esperando a morte chegar, porque está sem sonho. Essa é a reflexão. E eu vou aproveitar também e vou pedir para o Davi fazer um convite para vocês. Mais do que uma empresa, são vidas que cuidam de vidas também. E o Davi está com um projeto fantástico agora para o Dia dos Namorados e eu queria que você convidasse o pessoal de casa a estar com vocês. Claro, pessoal, ó, no dia 7 de junho, às 17 horas, em frente à Arte Ouro, no Centro de Cabo Frio, nós vamos fazer a segunda edição da Love Run. É uma corrida de casais, um projeto incrível em parceria com a SEB, onde nós vamos colocar 1.000 pessoas. Tem vaga ainda, dá tempo de você comprar. Só entrar no Instagram da Arte Ouro, tem o link lá na bio, ou entre em contato com a gente através das nossas mídias sociais. Aliás, quem não segue a Arte Ouro, segue lá, porque nós temos uma meta alta esse ano de bater seguidores, que a gente vai bater. Coloca aqui, por favor, @ da Arte Ouro aí, o link. E a gente vai bater 100.000 seguidores esse ano, já estamos com 83.000. Muito legal isso. E essa corrida, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Não é ganhar dinheiro, não é apenas correr por correr. É trazer tempo de qualidade nos casais. É trazer um entrosamento. Nós temos diversos testemunhos de pessoas que no ano passado, um exemplo, eu corria, a minha esposa não corria. E ela começou a correr nessa corrida e de lá para cá teve uma mudança de estilo de vida, uma mudança de mindset, uma melhora produtiva e tudo mais. Então a corrida ela realmente tem esse poder e a Love Run ela também tem esse propósito. Então se você está assistindo a gente, corre lá, se inscreva na Love Run, dá tempo ainda de correr com a gente, vai ter algema, vai ter kit bacana, vai ter medalha, vai ter som, vai ter banda ao vivo tocando. É um evento, é muito legal, vale a pena. É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada por todo o momento de vocês aqui, pela dedicação de cada um de vocês. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. E você que está em casa, eu peço para você refletir qual estratégia você vai colocar para a sua vida. Nós começamos hoje falando de marketing, falar de gestão, mas isso é uma coisa clássica. Isso os livros da faculdade, a dedicação. Mas e a vida? Como você vai ser estrategista da sua vida? Como você vai planejar os seus sonhos e como você vai expandir isso para a sua realidade? Seja os seus negócios, seja a sua família, o seu propósito maior de vida. O Mais essa semana trouxe para vocês vários gatilhos, várias práticas que você sabe que se você praticar com determinação, constância e consciência e planejamento, o seu sucesso é uma coisa inevitável. Mas eu falo para você, comece praticando consigo mesmo. Mude seus hábitos saudáveis, a corrida tá aí, já para ser um gatilho para você, 2 semanas à frente para você poder começar a correr. Mude a sua energia, tente conectar com pessoas que vão te levar a um ambiente mais saudável. Mude o seu ambiente de trabalho. Comece com um bom dia. Um simples bom dia, dado com o coração, pode mudar tudo. Traga o seu cliente a sua verdade. A partir do momento que o seu cliente sabe que você acredita no seu propósito, você tem um bom produto e você vai levar o melhor para ele, você já tem a venda concluída. E faça a diferença, porque cada pequena atitude que você pratica todos os dias, com consciência e com gratidão, você faz o seu mundo e o mundo das pessoas melhores.
Então, mais do que marketing, estratégia e gestão de uma empresa, ela começa conosco. Então, se você fizer isso bem feito contigo, a sua empresa vai ser o resultado de anos como a Arte Ouro. Que o resultado dela nada mais é do que a dedicação e as vidas que somam na diferença de cada um de vocês. Muito obrigada por estar conosco e semana que vem a gente tem mais convidados e mais novidades para vocês aí. Grande abraço.